consequências para sustentar estas empresas que se mantiveram estruturalmente dependentes do Orçamento Geral do Estado, um descompasso entre receitas e despesas que continua a revelar a necessidade urgente de tornar estas empresas autossuficientes financeiramente. Foi verificado também o aumento no número de empresas públicas, de 88 em 2021 para 94 em 2023. Apesar de ter a sua explicação no âmbito da recuperação de ativos, este aumento do número de empresas representa invariavelmente também um crescimento dos custos operacionais e administrativo, o que pressiona ainda mais o orçamento, sendo que, como já aqui disse, estas empresas públicas continuam, na sua maioria, incapazes de gerar receitas suficientes para cobrir as suas operações. Entretanto, existe um roteiro para a reforma do setor empresarial público, iniciado em 2022, que visa essencialmente reduzir o número de empresas, reestruturar as contas das mais debilitadas e separar as funções do Estado como regulador, supervisor e acionista. Se nós nos ativermos aos dados apresentados no último relatório agregado do IGAP, fica claro que estamos ainda longe de uma gestão rigorosa, eficiente e transparente. É sobre isto que vamos estar aqui a falar hoje no Direto ao Ponto. Convidamos Paulo Moreira, é gestor, Managing Partner da Forvis Mazares em Angola. Boa noite, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, telespectadores. É um facto, vamos falar sobre a situação, sim, mas de facto a transparência, o rigor e a gestão equilibrada das empresas públicas, de facto, não é visível neste relatório. Eventualmente poderá haver outras situações, mas neste relatório a demonstração é clara que não há esse equilíbrio, não há essa claramente. Da última vez em que estivemos, estávamos a olhar precisamente para a necessidade Falamos um bocadinho da transparência na gestão. Sim, e começamos por aí. Como é que pode haver transparência quando as contas de 23 aparecem em novembro? Apareceram em sim, rigor, outubro, em agosto. Sim, mas publicadas e dissecadas estarão a ser feitas em setembro, outubro. Ou seja, hoje em dia estar a fazer gestão à distância, de facto, não é viável. E num país como Angola, com uma inflação galopante, com uma desvalorização tremenda, é a mesma coisa que estar só a pôr um número num papel, porque claramente será pouco mais do que isso. Vamos começar com a evolução do setor empresarial público. Para já, mais empresas entraram para este setor empresarial público. Eu disse na apresentação Sim, que por aquisição, tem entre aspas, esta explicação, mas não nos podemos esquecer dos encargos que estes aumentos também incorporam. Dos encargos e não só, da situação em que estas empresas foram incorporadas. Muitas delas estavam em situações completamente debilitadas e obviamente que isso só contribuiu para aumentar esta situação. O que é o facto é que há mais duas empresas do que o ano passado, entre aspas, mas apenas 87 ativas, ou seja, há aqui uma decalagem entre as empresas que estão de facto registadas e aquelas que estão ativas. No ano passado havia 77, este ano há 87, obviamente há um incremento, mas não é uma situação total. Faltam aqui algumas empresas e pronto, há que ver porque é que essas empresas não estarão ativas, porque o relatório não diz, e são estas as questões da transparência, que há coisas que não se lê no relatório. Os números estão lá, mas o suporte para aqueles números às vezes não está, e essa informação era importante. Portanto, temos ainda um longo caminho a percorrer no que toca à prestação de informação e informação sólida, informação a que os interessados, e porque se trata de empresas públicas, devem ser capazes se o Estado, se a ideia do Estado, e como disse bem no programa de reestruturação do setor público estatal, é vender, entre aspas, as empresas que são passíveis de serem vendidas, não é normal que a informação não seja clara, transparente e atempada. Obviamente que isto não é um bom sinal.
E se calhar por isso é que o programa não tem tido o impacto que estava a ser esperado, até porque algumas das empresas dificilmente com estas contas ou com estes ativos e passivos e estes balanços dificilmente serão alvo de alguma aquisição, a não ser que seja por outra empresa do Estado. Porque não me parece que haja outra solução. E este é um outro elemento relevante e curioso que levanta, porque se estas empresas não melhoram a sua prestação e a robustez financeira, ninguém as quererá comprar. E nos casos em que o Estado vai estatizar estas empresas porque foram constituídas e com razão, com dinheiro público, fica-se aqui numa situação muito complicada de uma empresa que é difícil de ser desfeita. Repare, e que também não está a... Quando falamos do setor público estatal, o Estado não devia ser um regulador e um jogador. E, de facto, em Angola existe ainda uma grande dimensão do jogador. Ou seja, o facto regulador, não é? Exatamente. O facto de o Estado estar a jogar onde regula acaba também por não ser positivo. E depois, estas empresas... Nós tivemos num outro fórum a falar sobre isto, também com o Tribunal de Contas e com mais algumas pessoas, mas qual é a responsabilização dos gestores destas empresas? Até que ponto é que o Estado, com algum rigor, diz isto não serve, vamos ter que mudar, fazer de forma diferente, para sermos mais rentáveis, para gerarmos outra dimensão na empresa ou nas empresas do setor público estatal e também para tornar apetecível a transformação deste bolo, que tem um peso significativo no orçamento, para podermos vender, digamos, as operações. As administrações fazem todos os anos a mesma coisa, fazem todos os anos o mesmo resultado, ou quase sempre o mesmo resultado, e acaba por... E olhamos para os resultados. Aqui o grau de cumprimento de prestação de contas, apesar daí à frente estar uma outra indicação, esta apresentação é sobre o grau de cumprimento da prestação de contas. Certo. Repare, primeiro facto significativo, 23 é um ano muito pior que 21 e 22. Então, o que não é normal. Pois não é normal. O que é que poderia ter levado a esta situação que temos aqui? A falta de rigor na gestão, a não preparação das contas atempadamente, porque obviamente que o Estado deve ter definido uma data para fechar as contas, não quer dizer que as empresas não as vão fechar, mas vão fechar um pouco mais tardiamente. Tarde. Então não estão neste relatório, mas claramente uma falta de sensibilidade para a necessidade de atempadamente ter contas preparadas, em condições, auditadas, certificadas, para que o Estado acionista possa conseguir entender o que é que está a acontecer. O que é que podemos reter desta apresentação? Relatório de gestão. Esta situação do relatório de gestão não é só nas contas anuais, não é só no setor público estatal, infelizmente, e na nossa profissão, na Forjas Mazares, nós auditamos muitas empresas, e claramente, este documento que se chama relatório de gestão, a maioria das empresas não faz. Porquê? Porque acham que o relatório de contas e os anexos são o relatório de gestão. Eventualmente poderá ser esta a razão. Mas, de facto, o documento, o relatório de gestão, é um documento que é feito pela direção ou pela gestão da empresa para anexar ao relatório de contas, para dar ao acionista a indicação do que é que aconteceu. Normalmente há um enquadramento, há um plano de atividades previstas, efetuadas, os recursos alocados, aquilo que foi projetado, o investimento, e depois há uma coisa importante que é a decisão da aprovação de contas. É ali que tem que estar a solicitação da aprovação de contas. E depois, relatório do auditor externo, outro documento fundamental para a transparência e para o rigor, 77%. Menos do que nos 2 anos anteriores e, acima de tudo, a demonstração clara que, não havendo relatório do auditor externo... 2023 é o último, sim. 2023 é o laranja, que é a última coluna. Certo. Se repararmos, não ter o relatório do auditor externo quando é obrigatório o relatório do auditor externo significa que, das duas uma, ou o auditor externo não emitiu porque não está em condições de emitir, ou a empresa tem algum problema e o auditor ainda estará a fazer o trabalho. Nós não sabemos, porque o relatório também não diz. Também não diz.
Mas, de facto, são estas questões que são importantes cimentar. E depois há a importância também de dizer que nas 15 maiores empresas, em 22, uma não apresentou. Houve, de facto, essa melhoria. As 15 maiores, em 23, todas apresentaram, ok? Os 4 parâmetros. Em 22, apenas 14. Mas, de facto, o parecer do Conselho Fiscal é outro ponto relacionado também com as contas e que também não aparece em 21% das empresas, ou seja, há de facto aqui uma série de elementos que nos indicam que falta um bocadinho para termos algum rigor nas contas, mas pronto, é positivo que para já estejam a ser apresentadas, é positivo que tenham uma melhoria em termos temporais relativamente a 22, agora falta ver o conteúdo e o sumo de cada uma das empresas para, de facto, percebermos onde é que está o dinheiro do Estado, porque é aqui que está o dinheiro do Estado, entre outras coisas, mas grande parte está aqui. Agora sim, vamos ver na próxima apresentação a situação relativa à aprovação de contas. Então, outra situação relevante. Das empresas que apresentaram contas, 7 não estão aprovadas. Não ter contas aprovadas significa que a gestão da empresa não aprovou as contas. Os sócios da empresa, neste caso o Estado, não aprovou as contas. Okay? Depois, aprovações com reservas é a maioria. É a maioria. Certo. E este é que é o problema. Os auditores não estão convencidos das contas que estão apresentadas. Quando existe uma reserva do auditor, significa que alguma coisa não está certa. Pode ser de várias formas a situação, pode ser motivada por várias situações. Normalmente significa que há ativos ou passivos que não têm justificação nas contas, eventualmente que há valores que não estão devidamente suportados e que foram contabilizados sem grande rigor, mas aquilo que é relevante, e já em 22 também não existia, é que nós não temos a indicação do que é que são as reservas. Embora algumas empresas publiquem as contas, também não publicam as reservas. E repare, se houver aqui reservas, porque há uma reserva que é importante que se chama reserva de continuidade, going concern. Se algum auditor inscreveu aqui uma reserva de continuidade, significa que a empresa não tem solução, não tem futuro. Para um auditor escrever uma reserva de going concern ou de continuidade, significa que, de facto, a realidade que está ali não é nem correta, nem vai permitir que a empresa tenha continuidade. Okay? E pode ser por motivos vários, pode ser por fraude, pode ser porque o mercado daquela entidade se esgotou, os clientes não existem, pode ser uma série. Mas se uma das reservas for essa, é crítico saber qual é o teor da reserva, para nós percebermos o que é que vai acontecer com aquela empresa. Porque, repara, há 13, penso eu, que são 13 empresas que estão em falência técnica. Eventualmente tem lá uma reserva deste tipo. Essas 3 empresas. Nós não sabemos exatamente qual é o tipo de reserva. Não, exatamente. Então, essa seria um elemento que eu penso que o IGAP e o Estado devia ter em conta na publicação das contas, que era, eventualmente, agrupar por tipo de reserva, eventualmente para não estar a detalhar a reserva, mas agrupar para as pessoas perceberem qual é o impacto por empresa e que reservas é que lá estão. Okay? Porque há reservas em quase todas as empresas, não é geral, mas há reservas em quase todas. Okay? Agora, se virmos as contas não aprovadas, há uma percentagem por um aumento relativo a 21, uma descida quase sem impacto nenhum a 22, ou seja, devem ser exatamente as mesmas empresas em 21, 22 e 23, porque são quase as mesmas, ok? Eventualmente haverá uma ou outra que tenha entrado nesta aquisição de empresas por via da retoma dos ativos, que possa estar nessa situação. E depois, obviamente, que o resto dos números, as reservas aumentaram significativamente, passamos de 54% para 68%, e digamos que as 38 são relevantes. São relevantes porque são a grande maioria. Né? Vamos ver a outra apresentação sobre a evolução das reservas. Repare, se nós virmos aquilo que aconteceu em 22 e comparar com 23, não há aqui grande alteração. Há uma diminuição de 2. Okay. É uma diminuição, é positivo, mas são 2. No universo empresarial, eu diria que estamos mais ou menos ao mesmo nível. Agora,
Há entidades, e aí sim é relevante dizer que tiveram um acréscimo, por exemplo, a Proel teve mais 8 reservas do que no ano passado. Do ano passado. Ou seja, isto significa que não houve nenhuma melhoria, houve, pelo contrário, um decréscimo no controle, ou na contabilização, ou no processo de controle da empresa. E depois temos 4 na ENA e na CFM, temos mais 4 na BDA, por exemplo, a BDA tem um aumento de 4 reservas. A BDA é uma entidade financeira com alguma importância. Ter contas com reservas, digamos que estaremos numa situação complicada para depois perceber o que é que está a acontecer. Mas pela sua natureza, não capta depósito dos clientes? Eventualmente. E quando publicar as contas, porque eu penso que vão ter que publicar as contas nos meios de comunicação, jornais e nas páginas da própria empresa, obviamente que será visível o que é que lá está. Mas, em todo caso, nesta perspectiva, penso que é de relevar que são mais 4 reservas. Ou seja, não há nenhuma evolução relativamente ao ano passado. E é curioso aqui a presença de empresas do setor elétrico. Sim. E há aí uma empresa que destoa pela negativa, que é a Endiama ter mais 2 reservas que o ano passado e a Sodiam também com mais 2 reservas. Ou seja, são 2 empresas do setor, de um dos setores significativos da economia angolana, e que vimos aqui, e efetivamente, como temos no título, uma evolução das... Sim, repare, na situação que falamos há pouco de quem é que irá poder comprar as empresas, eu há uns meses atrás, 2 meses atrás, ouvi uma notícia que foi dada com muita ênfase, que era que tinha sido vendido uma das unidades dos hotéis da 3As, penso eu, ou no Luís, acho que foi no Luís. Conseguiu-se vender um ativo retomado de uma entidade. Quem comprou o ativo? A Endiama. Ou seja, para o setor público estatal não alterou coisa nenhuma. Não altera no setor público. Só passou da posição A para a posição B. Não sei, eventualmente a Endiama terá condições para rentabilizar melhor o ativo, eventualmente essa poderá ser uma situação, e se for isso, é uma boa decisão. Agora, é preciso perceber qual é que foi. Exatamente. Que sejam as empresas públicas a comprarem outras não empresas públicas. Não é a solução, a não ser que essa empresa pública que adquire tenha a competência técnica para gerir o ativo que está a comprar. Muito bem, vamos olhar para a evolução dos dividendos, não esta apresentação que já abordamos, a evolução dos dividendos. Realmente esta é uma das partes que realmente demonstra que estas empresas se mantêm cronicamente dependentes do erário. Sim. Porque houve esta evolução realmente de 100 e tal % em 6,5 mil milhões. Certo. Mas depois o Estado gastou com elas mais de 200 mil milhões. Sim. E há uma coisa que no relatório, eu não sei se vamos passar aqui, que eu respeitei o relatório. O relatório fala de capitalização. Atenção que capitalização não é isto. Capitalização é a situação. Eu tenho um ativo, vou investir o ativo e a capitalização desse ativo é o rendimento que eu vou acrescer ao ativo. Ou seja, eu vou à Bolsa, por exemplo, vou investir numa empresa 100 milhões de kwanzas ou 1 bilhão de kwanzas. Capitalizar o 1 bilhão significa que aquele ativo valorizou alguma coisa. Okay? Então, quando o IGAP fala em capitalização por parte do Estado, e estamos a falar de valores significativos, eu penso que neste slide, mas podemos comentar isto ou mudar o slide, dos dividendos. Quando se fala na capitalização, atenção que não é capitalização, é o Estado teve que pôr dinheiro para cobrir ou prejuízos, ou cash, ou despesas do dia-a-dia, correntes, o que é gravíssimo, ou para cobrir prejuízos. Porque aquilo não é capitalização, é outra coisa. E depois também há o que eles chamam no relatório de, deixa-me cá ver que eu também aqui de subsídios operacionais. Subsídio operacional significa que foi preciso pôr dinheiro para a empresa trabalhar no seu dia-a-dia, ou seja, despesas correntes. E só aqui foram 122 milhões. Digamos que os dividendos por si só não cobrem esta entrada de dinheiro, e depois tem um impacto importante aqui, que é, relativamente ao ano passado, há um decréscimo de 53%. Dos dividendos? Dos dividendos propostos.
Okay? O relatório tem dividendos propostos e dividendos distribuídos, mas nos dividendos propostos há uma diminuição de 53%. Okay? E quem está a fazer proposta de dividendos com algum peso é a Sonangol, a Unitel e a Indiama. Realmente, se nós retirarmos a Sonangol, há uma grande distorção Era aqui que eu ia na chegar. interpretação. Era aqui que eu ia chegar. Se nós excluirmos a Sonangol e analisarmos todo o resto do setor público estatal, se calhar o relatório não é aquele. É outro um bocadinho diferente, se calhar mais vermelho, mais escuro, mais negativo, mas de facto a empresa que tem contribuição para o setor público estatal é a Sonangol. Mas mesmo assim, a Sonangol diminuiu o dividendo em cerca de 82% relativamente ao ano anterior, que é uma coisa que não se entende muito bem, pelo menos na minha perspectiva, sem mais informação, porque que nós saibamos não há assim um investimento muito grande feito pela Sonangol em 23, em termos de operação. O preço do petróleo esteve acima do que era esperado, okay? E continua acima. Ou seja, não há aqui alguma coisa que não fará sentido. Eventualmente, no resto das contas que não estarão ainda disponíveis, eventualmente estará o conteúdo uma explicação, e poderá haver uma explicação. Mas a Sonangol é o grande salvador. Se tirarmos a Sonangol tem um peso na proposta de dividendos de 70%, ou seja, do valor total proposto no ano anterior, de 86, a Sonangol tinha 86%. Em 23 continua a ter 80% ou à volta disso, ou 70%. Ou seja, se retirarmos isto, de facto o Estado tem muito pouca contribuição. E depois há uma outra empresa que é relevante neste segundo gráfico, que é a Unitel. A Unitel, que é nova também no setor industrial. Pois, mas aquilo que na minha perspectiva, na análise que eu fiz, é importante ressaltar, obviamente negativamente, é que a Unitel diminuiu em cerca de 50% o resultado relativamente ao ano passado. Dividiu também os dividendos propostos a 50%. Ou seja, há uma empresa que vem do setor privado, independentemente da origem da empresa, não é isso que estamos a discutir, é retomada pelo Estado e de repente a empresa deixa de gerar lucros e de distribuir dividendos, com algum peso e algum significado. Por isso, alguma coisa de facto não estamos a fazer muito bem, porque retomarmos as empresas e criar as empresas ou gerir as empresas para elas começarem a não dar lucro ou a não dar resultado para o Estado, eventualmente temos que repensar se calhar aqui qualquer coisa, não sei. Eventualmente. E temos mais para abordar no Direto ao Ponto, isto quando voltarmos do único intervalo que fazemos neste programa. É um até já. Rendimento para o Estado e acabar com esta necessidade de taxarmos empresas e pessoas a um nível de outras economias que não faz nenhum sentido, porque as pessoas, por exemplo, não têm benefícios como noutros países. E o grau de imposto a que estão sujeitas não anda muito longe da grande maioria dos outros países. Claramente. Isso é um impacto grande por causa desta necessidade de recursos, como é óbvio. Vamos olhar agora para a evolução das capitalizações do Estado. Ressalvar que, para mim, posso estar a interpretar mal, mas não se trata de uma capitalização. Trata-se de dinheiro posto nas empresas, que é dos contribuintes, que é do Estado. Okay? E, de facto, se virmos aqui, nestes 3 anos, estamos a falar de 800 mil milhões de kwanzas. A grande parte está aqui em 22, e eu penso que teve a ver com a tomada dos ativos e das empresas que foram, digamos, que tiveram entrada no Estado, mas que, de facto, na sua totalidade, representam um valor significativo. Estamos a falar de quase 1 trilhão, aliás, de kwanzas, o que é muito dinheiro. E então, se olharmos para este valor na perspectiva das empresas, vemos aqui que a TAG representa 71% do valor das 23. chamadas capitalizações. Obviamente que é uma empresa que é nacional, que é uma empresa que toda a gente quer que seja visível. Agora temos que ver qual é a forma de rentabilizar a empresa que temos e repare, com os níveis
de necessidade de injeção de capital numa empresa deste tipo, o Estado tem que, de facto, repensar o que é que quer fazer, porque será um problema. Vamos olhar para a última apresentação, que é sobre o capital humano. Ora bem, dentro dos custos operacionais, um grande peso que está associado a quase todas as empresas tem a ver com os recursos humanos. E se nós repararmos, estamos a falar de um aumento de cerca de 400 mil colaboradores no total, do ano de 22 para 93, ou seja, o Estado continua a ser o maior empregador, continua a empregar as pessoas e continua a ter uma estrutura de custos fixos relativamente aos salários que tenham um peso significativo. Eu dividi aqui esta análise entre os colaboradores na totalidade, os trabalhadores, que serão as pessoas que não têm cargos de gestão, e os membros dos conselhos de administração, que também é assim que está no relatório. E se virmos, de facto, aqui também há um aumento nos membros dos conselhos de administração. Não é uma variação significativa em termos totais, mas há uma variação. De positivo, eu penso que há que ressalvar que há um aumento na percentagem de pessoas do sexo feminino na área dos trabalhadores, mas há uma grande diminuição na área dos conselhos de administração, ou seja, o conselho de administração maioritariamente é género masculino, o resto dos trabalhadores, mais ou menos um terço, um pouco mais de um terço, é género feminino, e houve aqui um aumento de facto, o que é uma situação positiva, ok? Depois, esta força de trabalho, se virmos aqui por setor de atividade, estamos a falar que a maioria das pessoas está em empresas da energia, da eletricidade, 20% estão no transporte e armazenagem, obviamente onde está a TAG, e depois, na indústria extrativa, que é aquela que tem o maior peso nos resultados, é de facto a que tem um impacto médio neste custo fixo, que são as pessoas. Então, obviamente que há que ver o que é que estamos de facto a fazer e tentar fazer um bocadinho melhor, porque esta estrutura fixa de custos não é uma situação que vai ajudar na questão do resultado operacional. É curioso que o comércio está na cauda, mas é um dos setores que contribuem muito para... Pois, vamos voltar à questão que falamos. Se nós tirarmos daqui a Sonangol, isto eventualmente tem um peso diferente. E o comércio eventualmente será uma das que terá um aumento significativo nessa análise quando comparada sem a Sonangol. Porque de facto tem algum peso, até porque houve empresas que foram retomadas dessa área. A construção não tem assim grande impacto. A educação, que é um setor fundamental para o país, obra. Sim, também não tem impacto, mas volto a repetir, se tirarmos a Sonangol, quer nos valores, quer no número de pessoas, eventualmente há alguns setores que vão ganhar algum peso, mas seria importante que nas empresas do Estado a educação, os serviços de serviços de água, saneamento, tivessem algum peso, porque são esses que são, de facto, as funções que o Estado tem que fazer para a economia e para as pessoas. Os outros, tirando a Sonangol, mais uma vez, que eu acho que devia estar à parte, terão que ser, de facto, revistos, terão que ser repensados, e era importante também que neste relatório, na minha opinião, viessem as contas do IGAP, que não estão. Paulo Moreira, boa noite. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Ok, obrigado. E assim que nos acompanhou, boa noite. Muito obrigado por nos preferir. O Direto ao Ponto regressa no próximo sábado. Até lá.